Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso observador para tentar dar uma analisada na linha do tempo da Operação Lava Jato, gente, desde lá de 2014. Nessa foto vocês estão vendo aí o Alberto Youssef, aquele doleiro que foi preso lá atrás, e tentar entender o seguinte: será que a Lava Jato e todas essas investigações que deram no impeachment da Dilma Rousseff, o desmanche de toda essa gangue que roubou o Brasil durante esses anos todos, né? Com grandes bancos e empreiteiras envolvidos, e doleiros, e lavagem de dinheiro, e malversação, partidos políticos envolvidos, dinheiro apreendido, delação premiada. Tudo isso, será que culminou no que a gente está vivendo hoje, 10 anos depois, né? 10, 11 anos depois, né? Gente, em 2014, a gente está vendo aí o Youssef sendo preso, o doleiro, né? E foi a revelação do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, talvez o mundo inteiro, né? As pessoas falam em 40 bilhões de reais, né? Naquela época, envolvendo a Petrobras, aí por isso chamado Petrolão. Antes teve o Mensalão, do Roberto Jefferson, que também levou um monte de gente para a cadeia. Várias pessoas foram presas, né? Empreiteiras envolvidas também, como a Odebrecht também, a JBS, delação premiada, o envolvimento de um monte de gente, até do Michel Temer, que também foi preso na época, apreendido, depois foi solto. E toda aquela cúpula do PT foi presa, Lula, José Dirceu, Palocci, João Vacari Neto, Cerveró, os executivos do Odebrecht, o Sérgio Cabral, governador do Rio, o Eduardo Cunha, que foi o deputado federal, presidente da Câmara, que colocou em pauta e votação o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o Guido Mantega, né? Guido Mantega, que era o economista, também foi preso, e aí deu no impeachment da presidenta, né? Isso entre 2014 e 2016, 17. Aí a gente vê o Cerveró sendo preso, ó. Essa linha do tempo aqui, gente, é do valor econômico, tá? É bizarro, né? O que aconteceu. É porque a gente conseguiu ver de forma tão clara a roubalheira do PT e dos partidos de esquerda envolvidos e gente de outros espectros políticos também envolvidos, né? Como o PSDB, PMDB e partidos ditos de centro, que naquele momento surgiu ali um clamor popular para que essa turma fosse tirada do poder, né? Definitivamente. Aí teve a prisão do Eike Batista, Zé Dirceu, do Lula, a recuperação de 6 bilhões de reais na época, em 2017, né? Aí teve disputa política do Alckmin contra o PT em 2018, daí que o Alckmin fala que o PT e o Lula voltariam à cena do crime, né? Aí nós tivemos então a eleição do Bolsonaro, né? Naquele momento ali que a gente ficou assim meio atordoado, querendo que essas pessoas fossem tiradas da política. Eu mesmo falei na época, né? Falei, pô, finalmente a gente acabou com o PT. PT acabou. Só que a gente estava enganado. Como dizia o professor Olavo de Carvalho, se você não faz uma base de apoio dentro de ONGs, entidades, universidades, dentro do terceiro escalão de governos estaduais, municipais, em Brasília, se você não paga para que pessoas estudem direito e entrem para dentro do estamento burocrático, no Ministério Público, nas cortes de primeira instância, segunda, terceira instância, né, você não consegue ter apoio. Aí você cai. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? E o Lula não, caiu, mas pegou o telefone e começou a cobrar os favores que ele fez nesses anos em que ele foi 2 mandatos como presidente. Ele simplesmente pegou o telefone e começou a cobrar os favores. E os favores foram retribuídos de forma muito condescendente, muito amável, né? E o cara foi tirado da cadeia, né? Bom, o problema, gente, na época era a Petrobras, esses políticos corruptos, né? Aqui é o Janot, gente. Lembra dele? Janot? Ninguém fala mais nele, sumiu, né? O Teori Zavascki, que era ministro da Suprema Corte, que morreu naquele desastre de avião triste lá em Angra, né? Sabe lá o que está por trás daquele acidente, né?
como o acidente de helicóptero do Ulisses Guimarães, né? Vai saber. Sei que os pontos chaves, então, foram a Operação Lava Jato lá em 2014 e a prisão do Alberto Youssef, que lavava dinheiro para esse pessoal todo, né? Em 2015 e 2017, Antônio Palocci, Zé Dirceu e Lula foram presos e Dilma perdeu o mandato. Aí chamaram o Temer de golpista, né? Que o problema era o Temer, porque ele era vice. Se o vice não tiver alinhado, né, com os políticos que desejam o impeachment não rola não, tá? Ele fica mais difícil, né? O vice tem que estar imbuído aí dessa ideia, né? Bom, a partir de 2018, logo que Bolsonaro se elege, aí o pessoal ficou maluco, né? Porque viram uma possibilidade de nunca mais voltarem ao poder, já que agora, segundo eles, a extrema-direita teria chegado à cadeira da presidência e iria desmontar tudo que o Estado brasileiro levou 30 anos para montar, desde o Fernando Henrique Cardoso, né? Ou antes, né? Ou antes. Aí, gente, porque o Fernando Henrique também é um homem de esquerda, né? Aí, olha só, aí começaram o desmanche, começou o desmanche da Lava Jato. Aqui é o Odebrecht, o japonês da Federal, lembram dele? Ninguém fala mais, né? O Júlio Camargo, da Camargo Correia, né? Aí a gente vê o Delcídio Amaral, lembram dele, gente? Esse pessoal todo desapareceu, né? Como pode, em 10 anos, como muda tudo aqui, o Eduardo Cunha. Aí, em 2016, aí o Sérgio Moro, né? Que saiu atirando do governo do Bolsonaro. Infelizmente, aqui o Deltan Dallagnol, que saiu de lá muito bem, como um dos deputados federais mais bem votados na história da República Brasileira, e depois perdeu o mandato. Você vê como é que estão acontecendo as coisas? Gente, sei que a Lava Jato começou em 2014 e deu na prisão dessa turma toda, né? Aí teve delação, teve reação tanto na política quanto na imprensa. E entre 2022 e 2025, o Supremo Tribunal Federal, para retribuir todos os favores, né, começou a anular todas as condenações. Anulou a condenação do Zé Dirceu ano passado, em 2024, do Antônio Palocci esse ano, do Marcelo Odebrecht, dono da Odebrecht, né, que fez a delação, contando tudo que havia acontecido, todo o dinheiro que foi dado para o PT. Aí o Gilmar Mendes, na época, falava que o PT juntou dinheiro para se eleger ou para manter-se no poder até 2043, né? Naquela época. O Marcelo Odebrecht também teve as suas condenações todas anuladas, né? O juiz Marcelo Bretas foi punido com aposentadoria compulsória em 2025 devido a irregularidades. Tá vendo? O cara que havia trabalhado na Lava Jato para prender essa turma toda ainda sofreu uma aposentadoria compulsória. Você vê que ele foi correto dentro do regulamento da justiça brasileira, mas, né, sofreu uma aposentadoria compulsória, né? E esse desmanche da Lava Jato, gente, acabou dando no que a gente está vendo hoje, né? Essa coisa estranha que acabou chegando na prisão do Bolsonaro, né, na condenação. Aqui é o avião do Teori Zavascki que, né, caiu e ele foi morto. Aqui a gente vê, gente, o Gedel Vieira Lima, né, aquelas malas com 50 milhões de reais, gente, na Operação Cui Bono, feito pela Polícia Federal em Salvador. E hoje o Gedel Vieira Lima ainda está trabalhando com o PT ali, coladinho, né? Aí está aqui, Bolsonaro eleito em 2018, Lula protegido para não ser preso. Aí está aí o Sérgio Moro, convidado para ser ministro da Justiça do Bolsonaro, saiu atirando, né? Infelizmente. No lugar do Moro, Sérgio Moro, na 13ª Vara do Paraná, a juíza Gabriela Hart condena Lula a 12 anos e 11 meses de cadeia, que era para estar na cadeia até hoje, não está, né? Aí, gente, vem os desdobramentos e a reação dessa turma toda contra o Bolsonaro e sua turma, né? Houve a tal Operação Spoofing e prendeu o Walter Delgatti, que é o tal do hacker que teria invadido o Telegram, divulgando mensagens do Deltan e do Dallagnol, né? O Walter Delgatti é o mesmo hacker que teria invadido junto com a Carla Zambelli
o Ministério Público, não é o mesmo? O Ministério Público? Acho que é, né? E, gente, é tanto detalhe que se você não estiver estudando ali os detalhes de tudo isso que aconteceu desde 2014, a gente se perde completamente nesses fatos todos, a gente fica perdido. Mas, de qualquer jeito, é fato de que tudo que está acontecendo hoje é desdobramento do que vem acontecendo desde 2014 com esse desmanche de toda essa quadrilha que andou roubando o Brasil. E sabe lá antes, né? A gente fica falando de 2014 para cá, desde a Operação Lava Jato, o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula, Zé Dirceu, que são os cabeças, né, de toda essa súcia comunista bolivariana brasileira do Foro de São Paulo, e a reação que eles tiveram, porque nesses últimos 30 anos eles vêm colocando seus apaniguados e seus correligionários, seus aliados dentro da máquina pública. Hoje todo esse pessoal da esquerda é funcionário público, é servidor público. Então eles estão ali para desestabilizar qualquer presidente que não tenha também dentro desse Estado brasileiro pessoas que o apoiem. Talvez seja o que vai acontecer agora com o suposto ministro, o pseudo-ministro Alexandre de Moraes, né? Ele, sem o apoio de quem está abaixo dele, ele vai acabar caindo, né? Uma hora ele vai cair. E aí é o Dias Toffoli, quando do surgimento da matéria da revista Piauí, falando do amigo do meu pai, não, antagonista, não foi? Não me lembro agora. Piauí ou antagonista? O amigo do meu pai, né? Que acabou suscitando a criação do inquérito das fake news em 2019 e depois, em 2020, o inquérito das milícias digitais, que está dando no que a gente está vendo hoje. A esquerda tentando manter-se no poder dentro do Estado brasileiro para continuar roubando a sociedade brasileira. E colocaram o ladrão no poder e hoje a gente está vendo o que está acontecendo. A Petrobras sendo roubada, aposentados e pensionistas sendo roubados, o governo gastando mais do que arrecada, inflação alta, caristia, café R$ 34,00 o quilo, azeite R$ 120,00 o litro, tudo caro, ovos, né, caro pra caramba, tomate R$ 13,00, R$ 14,00 um quilo de tomate. Né, a gente está vendo o que está acontecendo. Enquanto essa turma estiver no poder, gente, o Brasil vai sofrer. E agora com as sanções do presidente Trump, dos Estados Unidos, contra o Brasil, por conta do apoio à Rússia, por conta das chantagens feitas contra as redes sociais, as big techs que são americanas, mandando prender pessoas de forma aleatória, pedindo para quebrar sigilos telemáticos de pessoas que vivem nos Estados Unidos, né? Fazendo um achaque contra cidadãos americanos e empresas norte-americanas e ainda ajudando a Rússia contra a Ucrânia. A gente está vendo agora o que está acontecendo. Essa é mais ou menos uma linha do tempo desde 2014, assim, mais ou menos, mal ou menos, né? Para a gente poder entender. Será que tem realmente alguma relação entre a Lava Jato lá em 2014 e o que a gente está vivendo hoje? Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.